Olá, boa noite. O Aldeia Entrevista de hoje está começando. É através da produção de conhecimentos que um país cresce, aumentando sua renda e a qualidade de vida das pessoas. Um povo educado e bem informado sabe o seu lugar no mundo e se afirma enquanto nação. No Acre, a educação tem passado por profundas e positivas mudanças que têm orgulhado os acreanos. E para falar dessas mudanças, o convidado do Aldeia Entrevista de hoje é Arnóbio Marques de Almeida Júnior, o Binho, que acumula as funções de vice-governador, secretário de Inclusão Social e secretário estadual de Educação. Foi secretário municipal de Educação de Rio Branco durante os 4 anos em que Jorge Viana foi prefeito, mas sua militância em defesa de uma educação de qualidade para as populações mais isoladas começou muito antes com o projeto Seringueiro, iniciado nos seringais de Chapuri pelo sindicalista Chico Mendes. Sua experiência de educação popular, orientada pelo método Paulo Freire, foi fundamental tanto para sua formação de educador, quanto para sua ideologia socialista que o acompanha até hoje. Há 7 anos na Secretaria de Estado de Educação, Arnóbio Marques vem liderando um trabalho que tirou o ensino acreano das últimas colocações dos índices de avaliação do MEC e o projetou para uma situação melhor no futuro. Participam comigo dessa conversa os jornalistas Itaã Arruda, da TV Aldeia, Leonildo Rosas, da TV 5 e Maíra Martinello, do jornal A Gazeta. Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui e vou também aqui começar dando boa noite ao nosso entrevistado. Boa noite, vice-governador, secretário de Educação, Arnóbio Marques, dizendo que é um prazer recebê-lo aqui para esta boa conversa. Igualmente. Falar de educação também é sempre um prazer. Bom, secretário, eu queria começar com uma pergunta básica. A educação sempre foi uma referência no governo Jorge Viana, sempre foi um destaque no governo Jorge Viana. Eu acho que o grande diferencial, claro, considerando o cuidado com a coisa pública, mas o grande diferencial foi sair do pontual para a organização de um projeto estratégico. E aí eu queria perguntar, como se deu a organização desse sistema e como ele funciona? Uma pergunta difícil, é quase tudo. Acho que é bom lembrar como foi que nós recebemos a educação em janeiro de 99. Em janeiro de 99 a gente não tinha um sistema de ensino. Nós tínhamos escolas dispersas, mas escolas completamente destruídas. Professores com salário atrasado, e escolas que não tinham sequer o básico, o mínimo, nem sequer falar do básico, não tinha o mínimo. As escolas não tinham sequer giz. Eu lembro que quando o Jorge Viana foi prefeito de Rio Branco, era a prefeitura de Rio Branco que ajudava as escolas da rede estadual. E nós recebemos realmente uma situação de destruição absoluta. O Ministério da Educação ele tem um sistema de avaliação, que se chama SAEB, é Sistema de Avaliação da Educação Básica. E a cada 2 anos esse sistema aplica provas nos alunos do Brasil inteiro. E o Acre, lamentavelmente, desde que o sistema foi criado, ele ficou entre os últimos, né? O Acre sempre foi o 27º, na melhor situação, o 26º lugar. E o grande desafio que nós recebemos foi reconstruir uma rede de ensino e, ao mesmo tempo, garantir qualidade. O Acre, para vocês terem uma ideia, um aluno de 8ª série no Acre, ele era equivalente ao aluno de 4ª série do Paraná, de São Paulo, de Minas. Um aluno na 4ª série era um aluno semi-analfabeto. Então, a gente recebeu um desafio grande porque o governo que assumia, o governo Jorge Viana, tinha um propósito muito ousado, como tem um propósito ousado que está em curso, que é nada menos que a florestania, que é a cidadania dos povos da floresta. Pensar em cidadania, em florestania, é necessário ter uma população com acesso à escolaridade básica. E como fazer isso com uma terra destruída, um lugar que não tem escolas, um lugar que, quando tem escola, não funciona, quando tem professor, não está recebendo salário, quando um professor de nível superior recebia, no máximo, R$500. Então, o caminho que nós adotamos foi traçar um rumo, né, ter um rumo muito claro. Não adiantava a equipe da Secretaria de Educação saber o que fazer. Era preciso que nós soubéssemos o que fazer, mas era preciso fundamentalmente
fazer com que todos os 17 mil funcionários soubessem para onde caminhar. Eu acho que esse foi o principal desafio. O caminho que nós encontramos foi fazer o que nós chamamos de planejamento estratégico da Secretaria, que é o PES. Sem ele, eu acho que nada teria sido possível, porque mesmo começando com dificuldade, com poucos recursos, com o Estado desacreditado, com os professores desestimulados, foi possível colocar um norte, um caminho. E eu acredito que hoje, já no 8º ano de governo, os resultados são bem interessantes. Secretário, um sistema de educação viciado, como vocês encontraram, mudar todos esses parâmetros, difícil, não tenho dúvida que foi. Esse processo de mudança, quais são os resultados que já podem ser sentidos hoje? O senhor falou ainda há pouco que o SAEB, né, o Sistema de Avaliação do Ensino Básico, nós éramos muito atrás. Uhum. E hoje, como é que nós estamos? Hoje, em 2003, a última avaliação é de 2003. Foi realizada prova agora, eu acho que nos próximos meses nós temos algum resultado. Mas o resultado da avaliação de 2003 coloca o Acre com o melhor resultado relativo. Isso não significa que ele é o melhor estado, né? Mas é o estado que mais cresceu, o que teve melhor desempenho relativo. O Acre era o 27º, ou seja, o último, em matemática, por exemplo. E nós saltamos 7 estados. Saltamos estados como Ceará, Maranhão, saltamos alguns estados da região norte, com tranquilidade. No ensino médio, o resultado foi bem melhor. O Acre hoje está na média nacional. Quer dizer, aquele que estava no último lugar chegou à média Brasil. Estamos na média Brasil. Não significa dizer que isso é muito bom, porque o Brasil é um país que tem um resultado, na América Latina mesmo, um resultado ruim. Ele fica abaixo da Colômbia, do Chile, da Argentina. Mas para o Acre, do ponto de vista da situação que nós recebemos, é um resultado surpreendente. Normalmente não se consegue em tão pouco tempo. E é surpreendente também não só a qualidade do ensino, é surpreendente o acesso. Quando nós recebemos, nós não tínhamos sequer o ensino médio, o antigo 2º grau, em muitos municípios. Cerca de 9 municípios não tinham ensino médio no Acre. Os filhos abandonavam os pais para estudar numa cidade que tinha um ensino médio. E o resultado sempre era desastroso. Nós conseguimos não só colocar o ensino médio em todos os municípios, já no primeiro mandato do governo Jorge Viana, mas estamos encerrando o 2º mandato do governo Jorge Viana, anunciando curso superior para todos os municípios do estado. Isso para nós é motivo de muito orgulho e de muita felicidade. Durante o anúncio dessa nível superior para as localidades mais distantes, um prefeito disse, inclusive, que estava se sentindo um astronauta, né? Sentindo como se não estivesse na Terra. E a educação é notória o resultado. No entanto, não há uma divulgação muito grande, o governo não comemora esses eventos. É uma prática, é estratégia, por que não há tanta comemoração, não há uma divulgação mais maciça dos resultados da educação? Olha, a educação sempre foi muito utilizada de maneira negativa pela política. E o governador Jorge Viana, ele é muito cauteloso com esse tipo de coisa. A gente sempre ouviu muito nos governos passados, no Brasil inteiro, não é só no Acre, mas especialmente no Norte e no Nordeste, todos os governantes falam que fizeram a revolução da educação, que a educação é outra, que a educação é de primeiro mundo, e a gente sempre teve muita cautela com a educação. Até porque as mudanças na educação são muito lentas mesmo, elas precisam de 10, 20, 30 anos para aparecer. E as falhas são muitas. Então, se você fala que a educação está bem, as pessoas acham que a gente está falando que não existe defeito, que não tem problema. Não, problema tem muito. Mas para quem conhece do assunto, para quem entende, consegue enxergar de maneira relativizada, consegue enxergar não de maneira absoluta e perceber que, comparando com a situação que nós pegamos, os avanços são maiores do que sempre se viu em qualquer lugar do país. Eu trabalhei no Unicef, eu conheço vários estados, eu fui também presidente norte da Undime, eu era da diretoria da União Nacional dos Dirigentes de Educação. Eu conheço muito bem a situação nos outros estados e para mim é fácil perceber a mudança que tem no Acre com relação aos outros lugares.
Mas se você faz uma propaganda de algo que é tão sensível, que é difícil contabilizar, não é uma obra em 3 dimensões, não é um prédio. É a construção de algo, em alguns aspectos, bastante subjetivo. Então é muito arriscado fazer isso. Além disso, a educação sofreu muito no passado de estar sempre na mão de políticos carreiristas, né? Então, nós da área de educação não gostamos muito disso, de usar a educação e se fazer propaganda. Então, há sempre um receio, a gente sempre guarda a educação com muito carinho para que ela não seja utilizada de maneira incorreta. Secretário, o senhor falou também que a florestania é uma das suas referências na condução da política educacional do Estado. Nós já sabemos o que significa essa palavra para podermos tê-la como uma referência? Eu acho que nem a pessoa que inventou a palavra sabe exatamente o que significa, né? Que foi o Toinho, junto com outras pessoas. Porque ela, graças a Deus, ela é uma palavra, é um conceito em construção. E, bom, eu poderia dizer que hoje, a nossa ideia de florestania hoje é uma síntese de toda uma luta de mais ou menos 30 anos. As pessoas que estão hoje no governo são praticamente as pessoas que estavam na prefeitura e que são as pessoas que antes estavam na luta junto com Chico Mendes e que são os herdeiros da luta de índios e seringueiros que vem desde os anos 70. Antes, quando a gente começou a lutar contra o projeto oficial de desenvolvimento, que nasceu com os governos militares, depois teve o governo Dantas, e incentivou muito a mudança do modelo econômico do Estado, e havia em toda a Amazônia um projeto de desenvolvimento mais baseado na agropecuária. Nós lutamos de uma maneira a colocar no lugar um projeto de desenvolvimento baseado nos recursos naturais, com uso inteligente, baseado na justiça social e na sustentabilidade ambiental. Só que nós não tínhamos como sintetizar tudo isso. E a gente falava muito o nosso projeto, né? O nosso projeto, o nosso modelo de desenvolvimento, e não tinha uma palavra força. Nós não tínhamos algo que mobilizasse. E só no começo do primeiro mandato do governador Jorge Viana, num dos planejamentos estratégicos, é que um grupo de trabalho reunido apresentou como proposta a florestania. E, desde então, esse conceito vem sendo lapidado. Então, eu não teria uma definição muito clara, mas eu diria que a florestania é o nosso projeto. O nosso projeto é um projeto muito audacioso. Não parece nem um projeto de um Estado, parece um projeto de uma nação. É um projeto que mobiliza a todos para que nós tenhamos um ambiente justo, um ambiente sustentável, produtivo e, sem dúvida nenhuma, um ambiente mais feliz. É isso que a gente quer. É um trabalho, e a educação é a base disso, porque é um trabalho que visa a melhoria de vida de toda a população. Não é de alguns, nem de poucos, nem da metade, mas de absolutamente toda a população. O que nós queremos é a felicidade de todos. E essa felicidade só é possível na Amazônia, respeitando as tradições das populações tradicionais, respeitando todo o aprendizado e a sabedoria dos índios e seringueiros, respeitando o nosso jeito nordestino de ser, embora estejamos na Amazônia. É um povo colonizado pelos cearenses, pelos nordestinos. Não só respeitando, mas aproveitando essa sabedoria e principalmente aproveitando a riqueza natural que nós temos aqui, a felicidade de morar no Acre, um ambiente, um pedaço do planeta tão rico. E isso só será possível, fazer o bom uso da natureza, se nós tivermos 100% da população com pelo menos a educação básica, de qualidade. Então não tem outro jeito. Para que nós tenhamos a florestania de verdade, efetivamente acontecendo, ela não acontece hoje. A florestania é nossa utopia. Nós estamos trabalhando nesse projeto há muito tempo e vamos continuar trabalhando muito tempo por ele, muitas décadas por ele. E não tem outro meio, outro caminho, a não ser um projeto em que todos tenham acesso aos bens culturais, acesso aos conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo de todos esses anos, para que todos possam ser
estar nesse projeto não de maneira passiva, não assistindo, mas que em qualquer lugar, no Jordão, em Santa Rosa, em Porto Walter, todos estejam participando de maneira construtiva, todos sejam protagonistas desse projeto. Então, por isso que o governador Jorgiano, quando fala em florestania, ele fala que a base desse projeto é a educação, porque a educação é que vai efetivar a verdadeira democracia, né? É um projeto verdadeiramente de todos. Por favor, Mayra. Nessa reestruturação do sistema de educação, quando vocês assumiram, vocês modificaram muita coisa e uma das características foi a descentralização, né, da gestão. Hoje vocês têm secretarias, né, divididas de recursos, secretaria de ensino, de gestão. Como que funciona esse processo, esse sistema? Olha, Maíra, para mim, do meu ponto de vista como gestor público, essa foi o maior ganho, né? Eu acho que foi o resultado, nada do que a gente está falando, nenhum dos resultados que nós estamos comemorando hoje, nós teríamos verdadeiramente acontecendo se nós não tivéssemos feito uma reforma ampla na educação. E a base dessa reforma foi ter uma secretaria diferente do que se tinha no passado. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Educação, ela era formada por várias ilhas. E toda Secretaria de Educação no Brasil, ela tem sempre metade dos funcionários, ela tem no mínimo um quarto do orçamento. Então, é uma secretaria muito disputada. Eu digo politicamente disputada, eleitoralmente disputada, e não é raro que um político, um carreirista, um político no mau sentido, não no bom sentido, um político que não tem relação com a educação, que não tem compromisso com a educação, ele às vezes assume o posto para fazer dali um trampolim, para fazer um cabide de emprego. E às vezes, quando esse político não tem um domínio total da secretaria, ele fica com um pedaço, ele vira secretário, mas fica com um pedaço da secretaria. E todo o resto da secretaria passa a ser loteado por outros políticos e deputados. Normalmente, o que acontece é que as secretarias são divididas em departamentos que não se comunicam. E nesse loteamento, quem perde são as escolas e a educação, porque ela não funciona. O que nós fizemos na secretaria foi acabar com essa estrutura de departamentos. Então, a Secretaria de Educação do Acre, ela é muito diferente de qualquer outra Secretaria de Educação no Brasil. Ela tem apenas três secretarias adjuntas. E junto com elas se articulam gerências sem nenhum departamento. E todos eles têm que se comunicar permanentemente. Nós temos essas 3 secretarias, elas estão organizadas dentro de uma lógica que é o seguinte: para um projeto na gestão pública funcionar bem, ele tem que ser um bom projeto. E o nosso projeto, o nosso objeto de trabalho, o nosso objetivo é garantir um ensino de qualidade. Então, existe uma secretaria chamada Secretaria Adjunta de Ensino, que é comandada pela professora Maria Correia. Então, o nosso projeto é o ensino. Então, ali se constrói o currículo, a formação dos professores, é ali que se pensa como vai ser a educação, o que é que vai acontecer na sala de aula. Mas para que esse projeto aconteça, para que nós tenhamos uma boa educação, não basta só ter um bom projeto. Nós precisamos ter a capacidade, os recursos e as condições para colocar esse projeto em funcionamento. Então, existe uma outra secretaria, que é a Secretaria de Recursos. É a Secretaria Adjunta de Recursos, que é a dona Maria Luísa, que é a responsável por isso. Então, todo projeto que nós fazemos, ele tem que estar adequado às nossas condições materiais de funcionamento. Nós não criamos nenhum projeto que nós depois não temos como bancar o projeto. Então, todo projeto, quando se faz, ele não só tem que ser um bom projeto, mas ele tem que estar dentro das nossas condições, de nossa capacidade de realização. Mas não basta só ter um bom projeto e não basta só ter a capacidade financeira para realizar os recursos. Existe uma terceira secretaria, que é a de gestão, que é aquela que negocia, aquela que comunica, aquela que dialoga. Porque nós não podemos ter um bom projeto, ter o dinheiro para realizar o projeto, mas esse projeto ser só nosso. Esse projeto tem que ser de todos. Então, existe uma secretaria de gestão, que o secretário adjunto é o Sérgio Roberto, é ele que dialoga com diretores, com o sindicato, com a sociedade, para discutir, para que esse projeto não seja um projeto só nosso, mas que seja construído coletivamente. E assim garantir a governabilidade. Então, dessa maneira, eu acho que o sucesso do trabalho, ela foi possível criando esse triângulo, né? Esse triângulo em que está sempre em comunicação e nós temos uma secretaria coesa,
não é dividido em departamentos, mas os três, para que funcione, precisam constantemente estar dialogando. Qual é o projeto, qual é a capacidade para realizar e quem é que vai apoiar politicamente esse projeto. Bom, nós temos que fazer um intervalo e vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. Não saia daí, o Aldeia Entrevista volta já já. O Aldeia Entrevista está de volta, hoje recebendo o secretário de Educação e vice-governador do Estado, Arnóbio Marques. Secretário, nós terminamos o primeiro bloco, o senhor falando dessa divisão da Secretaria de Educação, e aí eu queria perguntar se essa divisão tem a ver com a divisão de cores do prédio da Secretaria e se essa divisão de cores está relacionada com os projetos conduzidos pela Secretaria. Tem. Quem conhece a Secretaria de Educação acha interessante, acho que é só um aspecto estético. Cada bloco, cada área dessa que eu falei, cada uma das três áreas tem uma cor. Então nós temos um bloco todo vermelho, um bloco todo azul, um bloco todo amarelo. E tem também um bloco verde, que ela pode ser uma cor primária do ponto de vista virtual, que é o bloco transversal é verde. Mas aqueles que têm intensidade, aqueles que têm um papel muito forte, que é o ensino, a gestão e recursos, cada um tem uma cor. Isso é para que, bom, internamente é ótimo, porque as pessoas se orientam bem. Quem chega na Secretaria de Educação procura o bloco azul, que é o ensino, ou então vai no vermelho, que é a área de recursos, ou no bloco amarelo é a área de gestão. Então as pessoas chegam, já se localizam, a Secretaria está se modernizando, tem um atendimento informatizado, isso facilita. Mas não é só isso. Para quem trabalha na Secretaria, começa a criar uma identidade da sua subsecretaria. E também para facilitar a comunicação. Quer dizer, a combinação do vermelho com o amarelo dá um conjunto de tonalidades de cores que é uma graduação dos projetos possíveis dentro da Secretaria. E a combinação das três dá todas as cores. É a ideia também de que esses três pontos, eles permitem o avanço para qualquer área do ensino. Garante a totalidade. Então, nós nunca vamos ter a totalidade das cores se não tiver os três pontos, as três cores primárias. É uma ideia de um fractal em que se abrem as diversas possibilidades a partir desses três pontos. Bom, facilita muito, fica bonito também. Se não der certo do ponto de vista da gestão, pelo menos os prédios ficaram bem bonitos. Secretário, nós falamos aqui de vários avanços da educação, projetos para professores. No entanto, o SINTEAC, Sindicato dos Trabalhadores, costuma reivindicar isonomia salarial, dizendo que eles não têm isonomia e ganham abaixo das outras categorias. É verdadeira essa afirmação? Foi verdadeira, né? Nós tivemos a situação dos professores em qualquer lugar, no Brasil, no Acre ou na Suíça, ela é sempre diferenciada. A relação de trabalho, a relação empregatícia depende muito de mercado de trabalho. E nós é que estamos quebrando essa regra. Então, se existe uma isonomia, se existe uma possibilidade de uma isonomia sendo construída e garantida, ela está acontecendo no Acre. Em nenhuma parte do mundo, nem mesmo nos países socialistas, as profissões têm o mesmo tipo de remuneração. Porque depende da quantidade de profissionais disponíveis. Então, se você precisa contratar um médico e não existe médico no mercado, é claro que o salário do médico vai aumentar. Se você tem muitos professores no mercado, o salário diminui. Isso é assim no mundo inteiro. No Acre, nós estamos modificando essa situação. Mas não com palavras. O resultado hoje é que a isonomia no Acre está consolidada com as novas mudanças, com as novas leis que foram votadas agora na Assembleia. Hoje, um profissional de 40 horas no Estado, qualquer profissional, nós vamos ter concurso agora. Então, qualquer profissional concursado com 40 horas vai ter um salário de R$2.000, seja ele professor, seja ele engenheiro. Então, essa isonomia ela está garantida. E a carreira é a mesma. Nós construímos novas carreiras para que nós adequássemos todos os profissionais do Estado a um novo tipo de carreira. O que nós tínhamos no passado era uma situação muito
muito, muito desproporcional entre o salário de um professor e o salário dos outros profissionais. O que aconteceu? De 99 para cá, o governo foi aumentando muito o salário dos professores, compensando a diferença que existia entre os professores e os outros profissionais. E agora nós concluímos o ano de 2005 chegando ao mesmo patamar. Quanto ganhava um professor de nível superior até 98? Então, até 98, ele tinha um salário base em torno de R$200 e um conjunto de penduricalhos, 200 e tantos reais, um conjunto de penduricalhos que aproximava, não chegava, mas aproximava a R$500. O salário hoje do professor com a mesma carga horária hoje é de R$1.498. Ou seja, nós triplicamos o salário desse professor. E um professor de 40 horas é um professor com salário de R$2.000. Sem dúvida nenhuma, é o maior salário do país. Então, eu acho que o sindicato ele está no papel dele, de estar constantemente em luta, querendo sempre melhorar. Mas o próprio sindicato reconhece que o avanço na educação com relação à valorização do profissional, tanto na capacitação, na formação, quanto no salário, ela é realmente muito superior aos demais estados do Brasil. Secretaria, a novela do teto salarial, ela procede? Até que ponto a reivindicação do sindicato é uma reivindicação que contempla muitas pessoas e não apenas um pequeno grupo? Eu vou tentar explicar isso. Uma carreira, a carreira dos professores, ela foi crescendo ao longo do tempo, ela foi sendo esticada ao longo do tempo. Quando nós assumimos a carreira dos professores, ela tinha 15 níveis. Então era uma carreira enorme, com 15 níveis. Por que ela foi sendo esticada? Porque era muito fácil para um governo, no momento que tinha uma greve, no lugar dele dar um aumento igual para todos, ele criava mais uma letra, criava mais uma referência, ia crescendo essa carreira e dava aumento para alguns e não dava aumento para todos. Isso ficava barato. Então ele criava mais uma letra e pulava algumas partes da categoria. E aí a greve acabava, né? Para alguns sindicalistas, não todos, mas para alguns sindicalistas, era fácil fazer greve mostrando o salário inicial de quem ganhava menos. E quando ia para a greve acabava dando aumento para poucos. Não sei se está dando para entender isso. O fato é que quando nós assumimos, havia uma distância muito grande entre quem ganha menos e quem ganha mais. O governo tomou uma atitude que nem o governo faz, o atual governo, o governo Jorge Viana, que foi brigar para gastar mais, né? Procurar a proposta mais cara, mas que era a proposta mais justa. Ou seja, se fosse seguir a mesma lógica, ia se gastar menos nas negociações salariais, ia dar aumento só para alguns. Mas o governo fez a opção de trabalhar sempre dentro do princípio da justiça e da equidade. Então, sempre dando mais para quem tinha menos. Da forma como estava, criava-se uma espécie de elite no setor da educação. Verdade. Sempre tinha uma elite dentro do setor. Alguns que ganhavam mais, muito mais do que outros. Então, tinha uma diferença de 120, 130 até 150% de professores dentro de uma mesma categoria. Isso, nós reduzimos a carreira de 15 para 6 níveis. 6 níveis. E hoje para 7. Né? Então, por que isso? Isso é o que existe mais moderno no mundo. Nós não podemos ter uma diferença muito grande entre o profissional que está entrando e o profissional que está saindo da carreira, que está se aposentando. É necessário que tenha uma diferença, claro. Mas essa diferença tem que ficar na faixa de 50%, 60%, no máximo 70%, que é a situação que nós estamos hoje. Por quê? Porque se você tem salários muito baixos no início da carreira, você não atrai bons profissionais. Se você faz concurso, o teu salário de entrada é muito baixo e você só vai ganhar bem no final da carreira. Então, o que o governo fez foi aumentar enormemente o piso salarial. Então, nós aumentamos a base salarial para ter um piso atrativo. E assim, logo no começo do governo, nós tivemos o piso mais alto do Brasil. E hoje nós temos não só o piso mais alto, nós temos toda a carreira mais alta. Então, a luta pelo teto, ela existiu no momento que nós aumentamos enormemente o piso, mas ainda não deu para aumentar de forma proporcional o teto, que foi a primeira fase do governo.
Mas agora nós temos uma outra carreira que ela tem bom salário no começo e bom salário no final da carreira. E essa carreira agora, ela tem o mesmo teto, tanto para o engenheiro como para o professor. Então não existe mais o teto diferenciado. O que existe são as carreiras antigas, em extinção, que ninguém mais entra, e que elas se acabam na medida que esses profissionais se aposentam. Mas que eu acredito, e tenho certeza, que essa carreira nova, ela vai crescer mais do que as carreiras velhas, porque é uma carreira que tem uma outra dinâmica, que vão entrar os novos funcionários, e que os aumentos dessa carreira já são tão grandes que elas superam, de toda maneira, o piso anterior. Então, eu estou confiante de que essa é uma bandeira que ela ainda existe, talvez por falta de compreensão das grandes mudanças que aconteceram na educação. Secretário, a aprovação do pacote de educação agora no final do ano foi uma forma de fechar, né, consolidar esse ciclo do trabalho de secretaria. Qual é o desafio agora para quem vai chegar agora nesse último ano e para a próxima gestão aí que vai vir? Você falou bem, ela fechou um conjunto de reformas e ela fechou com uma lei fundamental que foi a criação da Lei do Sistema Público de Educação Básica. Essa lei, ela organiza tudo isso que eu falei, tudo isso que foi apresentado, ela agora coloca em forma de lei, ela organiza a escola com autonomia, organiza o dinheiro na escola, quer dizer, isso fica mais difícil entrar um governante e acabar com essa situação. Organiza o papel do Estado e do município, define claramente o que faz a prefeitura e o que faz o governo do Estado, e eu acredito que consolida o trabalho que nós realizamos até aqui. O próximo desafio, do meu ponto de vista, é criar uma cultura mais profissional na educação. Porque hoje, se a gente olhar bem, nós temos os melhores prédios escolares. Não só são bonitos comparados com as escolas públicas brasileiras, mas se comparar com as escolas particulares, nós temos um padrão arquitetônico que foi minuciosamente pensado. Nós desenvolvemos um padrão arquitetônico para a escola infantil, um modelo arquitetônico para a escola do ensino fundamental de 1ª a 4ª, outro de 5ª a 8ª, outro de ensino médio. Nós desenhamos até as carteiras. Tudo foi pensado, estudado com muito carinho. Nós garantimos o dinheiro na escola. O dinheiro está chegando na escola, independente do secretário gostar ou não do diretor, ele recebe pelo número de alunos. Os professores todos receberam o ensino médio, os que não tinham, e agora os que receberam o ensino médio estão com curso superior. Todos com curso superior. Nós desenvolvemos um programa curricular, uma definição do que deve ser ensinado na sala de aula. Então, se for pensar todo esse conjunto necessário para que se tenha uma educação de qualidade, do ponto de vista dos recursos, do que deve ser feito pelo governo, eu acredito que o governo fez todo o seu esforço. Melhorou o salário, capacitou, reformou escolas, equipou, colocou dinheiro na escola, reformou o currículo. E o que é que falta agora para que nós tenhamos uma educação de sucesso? Eu acho que o que falta agora é a gente ter a consciência de que isso tudo aconteceu. Porque aconteceu e às vezes a gente não acredita que aconteceu. E não é só nós que estamos fora da educação. Quem está dentro da educação, às vezes não consegue comemorar o que aconteceu. Os professores foram muito maltratados durante muitos anos. Então existe uma cultura do professor, uma cultura do sofrimento e não cultura da alegria pelo trabalho. Então o trabalho do professor, que é um trabalho tão bonito, tão maravilhoso, ele precisa agora ser encarado com muito prazer pelo professor. Eu acho que sem assumir profissionalmente esse trabalho, dizer eu sou professor, tenho orgulho de ser professor, não estou com inveja do meu colega que é advogado, do meu colega que é médico, do meu colega que tem uma outra profissão, porque tem uma profissão digna, receba um salário digno, faça um trabalho que tem um papel fundamental para a sociedade. Sem isso é impossível fazer a grande mudança. Então eu acho que para que nós possamos ter de fato uma mudança na sociedade, a democratização, a socialização dos bens da sociedade, nós precisamos ter um trabalho na sala de aula feito com toda a dedicação do mundo. Não que nós não tenhamos isso hoje. O Prêmio de Gestão Escolar do ano passado foi exemplo disso. Nós tivemos uma escola que foi finalista nacional, quase foi a melhor escola do Brasil. Duque de Caxias. Né? Que foi a Duque de Caxias. Que estava fadada a fechar, né? Queria fechar e a comunidade não deixou fechar. Então,
Nós temos ótimos exemplos, mas isso não basta. Isso tem que ser universal. Todos os professores de todas as escolas precisam estar 100% dedicadas ao sucesso dos alunos. E todos os alunos precisam ter 100% de sucesso. Só assim a gente vai fazer a grande mudança. Agora, secretário, além de ajustar o salário dos professores, o governo vem proporcionando a formação superior desses profissionais. Como é que está sendo esse processo? Eu aproveito o gancho, secretário, e pergunto para o senhor por que isso não foi feito antes. Por exemplo, ontem, na sexta-feira, o governo anunciou essa ampliação do programa de expansão do ensino superior, né? Por que não foi feito isso antes? Por que o Acre ficou refém de uma política como essa até agora? Olha, a Universidade Federal do Acre, ela tem um potencial enorme, um custo muito alto, né? O custo aluno é altíssimo, como todas as universidades brasileiras, mas ela tem uma produtividade muito baixa do ponto de vista do número de alunos. Não estou falando da pesquisa, não estou falando do desempenho dos professores. Eu estou falando no número de alunos. Porque ela precisa de condições mínimas para poder chegar no interior, chegar em todos os lugares. E o governo federal tem uma limitação de expandir o ensino. Então ela tem uma capacidade instalada que permite atuar com o maior número de alunos. Isso nós observamos já de cara, já logo que nós assumimos em 99, em que a gente analisou os resultados da educação do Acre e vimos que um dos pontos críticos da educação do Acre era o pequeno número de professores com nível superior. Imediatamente a gente viu que tinha que investir na formação de nível superior dos professores. Alguns lugares do Brasil construíram universidades estaduais, o que é uma grande loucura, né? É uma aventura que você cria um elefante branco com baixo resultado. São Paulo foi um exemplo disso. São Paulo, Amazonas, e acaba tendo dificuldade em garantir qualidade nas duas instituições. Bom, anteriormente não se fez isso porque talvez não tenha visto essa capacidade que a universidade tinha, né? Então, nós conseguimos observar que a universidade tinha capacidade de atuar com maior expansão. Então, a interiorização da Universidade do Acre, ela aconteceu no final dos anos 70, eu acho que em 76. E de 76 até 98, o ano anterior ao governo de Jorge Viana, durante todo esse período, o que se fez de interiorização foi muito pouco. Ele acontecia com pequena ajuda federal e com uma pequena ajuda do governo do Estado, que garantia cursos de férias. Muitas vezes o Estado atrasava, né? E o Estado atrasava, não pagava, então o curso ficava anos parado, sem continuar, e era sempre um problema. Mas o governo do Estado percebeu essa capacidade da Universidade do Acre e apostou nisso. Então, não sei se foi falta de compreensão, de apostar na Universidade Federal, de compreender a sua capacidade, ou foi de descaso mesmo das autoridades. Mas isso já poderia ter sido feito antes. Então, tenho certeza que antes do governo Jorge Viana, ações como essa poderiam ser feitas com muita tranquilidade. Por quê? Passamos o ano de 99 toda construindo esse projeto. Todo o ano de 99 construindo esse projeto. Então, de 76 mais ou menos até 98, não chegou a 1000 o número de profissionais formados pela universidade no interior. Durante todo esse período, 76, 90, não chegou a 1000. E já no ano 2000, nós conseguimos colocar 4.500 alunos na Universidade Federal. E ela tinha, na época, 3.500 alunos no todo. E nós colocamos mais 4.500. Mais do que dobramos a capacidade da Universidade Federal do Acre com um financiamento do governo do Estado, né? E isso numa parceria muito interessante, né? A universidade não estava cobrando por esse serviço. Ela estava apenas cobrando os custos para poder chegar no interior e aproveitando a capacidade que ela já tem, de bons profissionais, capacidade instalada, de uma experiência, de um conhecimento acumulado com as suas pesquisas. E nós lançamos ontem a segunda etapa, porque nós concluímos a primeira. Então, do ano 2000, em 99, nós elaboramos esse programa, muito bem pensado, e do ano 2000 até o final do ano passado, nós concluímos a primeira etapa com 4.500 profissionais sendo formados com nível superior em todo o estado.
E agora nós começamos uma outra etapa. E essa outra etapa envolvendo quase 4.900, quase 5.000 alunos de curso superior em todo o estado do Acre. Só que é uma etapa. Só um instantinho, Léo. Eu vou Chama deixar que você faça a pergunta, mas o secretário só vai responder no próximo bloco. Por favor. Essa etapa está começando no último ano do governo Jorge Viana. Serão 15 milhões. Qual é a garantia que a população vai ter que essa etapa esse curso terá continuidade caso mude de governo? Então, conforme o combinado, esse é um assunto para o próximo bloco. Nós voltamos já já. O Aldeia Entrevista está de volta e hoje nós estamos conversando com o vice-governador do estado e também secretário de Educação, Arnóbio Marques. E o bloco anterior nós terminamos com uma pergunta sem resposta. Eu vou pedir então para o Leonildo, por favor, refazer a pergunta. Nós conversávamos sobre a formação dos professores da rede estadual e até da rede municipal do interior, que foi lançado ontem o programa para formar quase 5.000 professores. Só que está sendo um programa que está começando no último ano do governo Jorge Viana. Qual é a garantia que esses professores têm que vão se formar caso mude de governo? Bem, uma característica do governo Jorge Viana é ter um trabalho, não de governo, mas de Estado. Então a gente não trabalha só na perspectiva dos limites cronológicos de um governo. A gente não poderia deixar de começar um programa porque está no último ano do governo, porque ele na realidade não está começando agora. Ele é uma etapa de algo que começou no ano 2000. Nós não teremos como parar agora e esperar a definição do próximo governo. Mas a garantia de que ele tem condições de ter continuidade foi o ótimo desempenho da economia acreana. Então, nós não estamos... Esse é um programa muito caro. Nós gastamos 19 milhões na primeira fase. Essa segunda fase foi anunciada 15 milhões, mas é muito mais do que isso. 15 milhões é o primeiro cálculo, mas ele certamente vai ser mais caro do que a primeira fase, porque esse tem um número maior de alunos, né? São quase 5.000 alunos. E o desempenho da economia do Acre ela é fantástica, né? O Acre foi o único estado que conseguiu atender todas as metas previstas e acordadas com o Tesouro Nacional, com a Fazenda, e o salto da arrecadação própria do estado, ela é de pelo menos... Nós saímos de um patamar de 7% de arrecadação própria e chegamos agora a um patamar de 40% de arrecadação própria. Secretário, mas também não seria exagero em afirmar que o que garante a continuidade de uma política educacional desse tipo é a própria comunidade, os próprios professores exigindo uma continuidade de uma política que tem dado certo. Eu penso que isso não seja exagero falar uma coisa dessa. Claro que não. Um programa como esse, que tem uma responsabilidade com 4.900 alunos fazendo o curso, tendo dinheiro em caixa, porque o governador não assumiu um compromisso sem saber a capacidade do governo de bancar com isso. Então o governo tem condições de bancar isso, e as pessoas vão estar estudando. O governo que interromper um programa como esse, ele vai estar realizando algo que é contra a política educacional, que não é desse governo. É um projeto de longo prazo e vai estar prejudicando uma quantidade muito grande de pessoas. Eu acredito que é um programa que não tem como ter descontinuidade. Não tem retorno, na verdade, né? Acredito que não, até porque existe um compromisso da universidade também. Não é um programa só do governo também, ele envolve a universidade, envolve parceiros, envolve prefeituras também. Ele está muito bem consolidado. Agora, secretário, só para esclarecer, quanto o Estado gasta com educação, quanto desse valor é destinado ao pagamento de pessoal e quanto foi acrescido a partir da aprovação dessas últimas leis? A Constituição obriga estados e municípios a gastar 25% com educação. O Estado do Acre, por força de uma lei, uma emenda, uma sugestão da deputada Ana Lu Gouveia, ampliou para 30%. Isso foi uma decisão
do governador Jorge Viana, que poderia também não ter aceito, mas ele concordou com a deputada, foi um acordo, e nós ampliamos os gastos da educação para 30%. Isso não é pouca coisa. Isso é quando todos os estados e municípios estavam reduzindo, porque no passado muitos estados e municípios aumentaram para 30%, e quase todos voltaram atrás. O Acre deu um passo à frente e ampliou os gastos com a educação. Então, não só nós ampliamos, do ponto de vista relativo, de 25 para 30, os gastos com a educação, mas o crescimento da economia fez com que esses 30 significassem muito mais. Então, o gasto com a educação no Acre é um gasto verdadeiramente prioritário, porque muito governante fala que a educação é prioridade, mas, de fato, eles acabam utilizando o recurso da educação para outras coisas e fazem uma maquiagem orçamentária para dizer que é gasto com a educação. No caso do Acre, não, é o contrário. Não só nós gastamos 25%, mas nós acrescentamos, ampliamos esse gasto na Constituição acreana para que fosse para 30%. O gasto com o pessoal é a maior parte disso. As pessoas olham as obras, veem as escolas bonitas, os equipamentos, mas isso significa muito pouco do nosso gasto de educação com obras ou com equipamentos. O grosso mesmo do gasto com educação é com as pessoas, é o investimento nas pessoas. Para vocês terem uma ideia, no ano passado nós gastamos 38 milhões com obras. Então, todas as obras, escolas construídas, piscina olímpica em construção, tudo que foi feito na educação em termos de obras foi 38 milhões. E a folha de pagamento foi 222 milhões. Então, é uma diferença muito grande. Nós triplicamos a nossa folha de pagamento nesse período. Né? Nós não só dobramos, mas nós triplicamos os nossos gastos com o pessoal. Isso significa que a prioridade é a educação e dentro da educação a prioridade é o investimento nas pessoas que trabalham na educação. Secretário, essa interiorização do ensino, né, é uma das diretrizes também da política de educação do Acre. Como que está sendo feito com as escolas indígenas, as escolas da zona rural, né, que é de Rio Branco é mais fácil, mais visível, né? E lá, como que é feito isso? Eu queria complementar a pergunta da Maíra, perguntando o seguinte: se a base é a mesma, ou seja, se um aluno de Rio Branco ele tem a mesma referência de educação de um aluno que está na mais distante escola rural desse estado? Uhum. Essa é uma boa pergunta. Nós trabalhamos com a ideia de padrão básico. Então, em qualquer lugar do estado, aquele padrão básico tem que ser obedecido. Então, as escolas bonitas que se vê em Rio Branco também se vê em Marechal Thaumaturgo, por exemplo. Nós temos definido muito claramente o que precisa uma escola de educação infantil, de ensino médio. O que precisa um aluno na primeira série aprender. Então, esse padrão ele é perseguido em qualquer lugar do estado. E com a educação indígena, particularmente, foi a área em que nós mais avançamos. Pouca gente sabe, mas o Acre recebeu um prêmio concorrido, muito bem concorrido nacionalmente, que é o Prêmio de Gestão Governamental da Fundação Getúlio Vargas, e foi exatamente por um projeto de educação bilíngue e multicultural indígena. Então, o nosso grande orgulho foi o avanço na educação indígena. No passado, a educação indígena era feita somente pela Comissão Proíndio, era uma ONG que fazia um trabalho localizado com algumas comunidades. Nós aprendemos com essa ONG, a Comissão Proíndio foi a nossa professora, ensinou a Secretaria de Educação a trabalhar com a educação indígena, porque a CPI é uma referência nacional de educação indígena. Aprendemos com ela para que esse trabalho da CPI pudesse ser universalizado. E nós expandimos para todos os municípios, seja o município mais distante, na nascente dos rios, onde tem uma escola indígena, lá está presente o nosso trabalho. Então, todos os professores acompanhados, todas as escolas sendo reformadas e reconstruídas. Nessa área, o nosso trabalho tem um padrão de qualidade e premiado nacionalmente. O que o senhor acha que ainda falta fazer na educação do Acre, de uma forma geral? Ainda falta muito. E como eu falei anteriormente, eu acho que onde nós precisamos avançar mais é exatamente na sala de aula. Porque nós temos uma dificuldade original, que é a formação do professor, em que eu passei por essa mesma formação. Nós temos uma formação
digamos assim, muito livresca, muito acadêmica no mau sentido, no sentido de que ela é muito estratosférica. Nós trabalhamos com conceitos muito distantes da realidade. E a educação, ela precisa ter uma formação muito mais colada na vida, muito mais dinâmica, muito mais flexível. Então, não se tem como garantir o sucesso do aluno se nós não estivermos com uma prática diariamente sendo atualizada, né? Então, o trabalho de sala de aula é um grande desafio. Mas não é só no Acre, esse é um desafio no Brasil inteiro, no mundo. O mundo está com muita dificuldade de avançar na formação do professor. Então, esse é um desafio nosso, mas é um desafio do mundo inteiro. Os Estados Unidos estão com dificuldade na educação. Na Europa também se tem dificuldade com a educação, porque houve um grande avanço das tecnologias, houve um grande avanço na comunicação, e a escola está andando com dificuldade. A escola está correndo atrás do prejuízo. As nossas escolas hoje, por exemplo, elas têm informática, são informatizadas? Então, esse é um dos aspectos que complementa o que eu estou falando. Quer dizer, elas estão com equipamentos. Inclusive as da zona rural? Algumas as de zona rural mais próximas têm equipamentos, mas a maioria ociosos. Então, nós temos um descompasso entre a formação do nosso professor e as demandas do mundo atual. Os desafios do século XXI estão exigindo de nós muito mais do que aquilo que nós aprendemos. Eu me incluo nisso. Nós dirigentes, nós professores, tivemos uma formação bastante inadequada. E nós estamos correndo atrás do prejuízo com cursos de atualização, com oficinas, para que nós possamos dar grandes saltos, porque senão a escola fica completamente desinteressante para o aluno. Ela não se comunica, ela fala de uma realidade que não é a realidade real. Ela fala de uma realidade que é uma realidade do passado, congelada. E o que seria, secretário, para esse projeto de educação do governo, um cidadão incluído com condições de exercer um papel ativo na sociedade? Olha, nós queremos, o desejo desse governo, o desejo do governador Joviano, é que nós tenhamos, no mínimo, 100% da população. Isso é um projeto de Acre, isso é o nosso sonho. É, no mínimo, 100% da população com educação básica. A educação básica compreende esse aluno ter passado por uma educação infantil, ter estudado de 1ª a 8ª série e ter feito os 3 anos da educação do nível médio, da educação média. E, ao concluir o ensino médio, ele ter o domínio de uma língua estrangeira, ele ter o domínio da informática e ele ser uma pessoa que tenha uma alta capacidade de pensar, de reagir diante dos desafios do dia a dia. Nós queremos que a nossa escola seja uma escola que ensine a pensar, fundamentalmente, que incentive a criatividade, que incentive a autonomia desses jovens. Então, o nosso sonho é que nós tenhamos uma escola de qualidade para todos, em que esse aluno seja uma pessoa capaz de resolver problemas, seja uma pessoa boa, né? Fundamentalmente uma pessoa boa, uma pessoa que seja solidária, que saiba trabalhar coletivamente, que saiba construir um projeto comum de sociedade, que seja uma pessoa que respeite os limites da natureza e uma pessoa que possa ser ela protagonista de um projeto de desenvolvimento para o estado do Acre e que o estado do Acre esteja integrado ao planeta numa outra dimensão que o mundo exige, né? Os limites do nosso planeta, tivemos as queimadas do ano passado, a gente percebe que o planeta está no seu limite. Nós queremos uma nova geração contribuindo para não só reverter isso, mas construir uma nova jornada daqui para frente. Com valores éticos, né? Com valores éticos fundamentais. Secretário, perdão, Maíra, deixa eu só acompanhar esse raciocínio do secretário. O senhor tem feito várias declarações a respeito da mudança da forma como nós nos enxergamos. Uma dessas formas é o Índice de Desenvolvimento Humano. O senhor que também é secretário de Inclusão Social, queria mudar um pouco o foco, sair um pouco da educação, tentar refletir um pouco sobre esse índice que, de certa forma, ele pode ser uma mudança perigosa, porque hoje nós temos Arnóbio Marques e Jorge Viana no poder. De repente, em um outro estado,
outros governantes não tão bem intencionados possam também criar um índice local e pensá-lo de uma forma que possa favorecer uma política muito feudal, vamos dizer assim, muito politiqueira. Então, discutir o índice de desenvolvimento humano, o que precisa ser discutido antes? Quais os perigos que nós corremos em mudar esse índice com um olhar muito regional e, de repente, estarmos construindo uma realidade injusta? O índice de desenvolvimento humano, ele é construído com indicadores que eles nunca medem o que está acontecendo no momento. É o que a gente chama são medidas de estoque. É aquilo que aconteceu nas últimas décadas. É um índice interessante, porque antigamente se media o desenvolvimento só pelo Produto Interno Bruto, né, pelo PIB. Então foi criado o IDH para que se pudesse medir também a qualidade de vida da população. Isso foi um grande avanço, né, porque se pôde medir também se a população tinha moradia, se a população tinha educação, se a população tinha saúde, que media a longevidade das pessoas, e como é que estava a renda das pessoas. Então, esse IDH contribuiu muito no mundo inteiro para mudar um pouco o foco do desenvolvimento econômico para o desenvolvimento humano. Mas no Acre nós temos uma dificuldade que, às vezes, essa leitura ela é feita, outros índices foram criados a partir do IDH, a partir desse índice se criaram outros índices, mas muito com foco no urbano. E nós vivemos num estado que ele é um estado florestal, que tem uma cultura diferenciada, que nós temos povos indígenas que não letrados e que não querem se alfabetizar porque eles falam na sua língua, que eles têm outro modo de viver e vivem bem. Então, nós temos discutido muito internamente no governo qual seria o índice mais adequado para o estado. Mas o fato é o seguinte, é imprescindível que nós tenhamos uma educação para todos. Então, nós não podemos deixar de medir o Acre por índices como esse, que avaliam se tem educação para todo mundo, que avaliam se tem habitação para todo mundo. Então, eu acredito que o que nós estamos fazendo hoje vai repercutir nas outras décadas. Porque como é um índice que não consegue medir o que está acontecendo no presente, mas um estoque acumulado, por exemplo, na educação. Um aluno que entra hoje na primeira série, a gente só vai saber, o índice só vai medir a conclusão dele do ensino fundamental depois de 8 anos. Então, se não havia acesso, se quando nós assumimos o governo não havia acesso à educação, e nós garantimos o acesso, mas o índice só vai medir quem terminou o ensino fundamental. Então, só vai medir depois de 8 anos. Então, isso não aparece. O que eu sinto é que o que está sendo feito pelo governo Jorge Viana hoje, daqui a 1 década, 2 décadas, vai ser medido com grande desenvoltura. Mas é difícil hoje avaliar, por um índice oficial, o resultado das medidas de fluxo, das medidas instantâneas. Esses índices não enxergam a Amazônia, isso é verdade? Eles não enxergam a Amazônia e têm dificuldade, até mesmo numa área urbana, de enxergar um governo. Eles medem um conjunto de governos. Então, hoje o Acre é penalizado por esses índices porque teve um conjunto de governos desastrosos, de governos muitos completamente irresponsáveis. Então, os índices que medem o Acre são índices muito baixos. Então, no caso, para ele ter índices melhores, precisa também ter um conjunto de governos bons. Um conjunto de governos bons. Também pode retroceder. Então, eu acho que a gente está num crescente muito bom. Mas é preciso que isso se consolide ao longo do tempo. Nós estamos trabalhando com um índice chamado IDF, que é Índice de Desenvolvimento da Família. Estamos fazendo um piloto em Feijó para monitorar todas as famílias que estão abaixo da linha de pobreza. Esse índice ele mede todas as famílias e tem uma pontuação de 0 a 1. 0 a situação mais crítica e 1 a melhor situação. E isso vai servir, nos próximos anos, para que os gestores possam enxergar uma família, uma quadra, um bairro e até o município inteiro e saber de cara qual é a situação e abrir dali 48 indicadores para saber onde que é o ponto crítico. E dessa maneira, esse é o projeto, e é por isso que eu digo que o governo Jorge Viana não pensa só no seu governo. Está sendo montado toda uma estrutura para, nos próximos anos, se poder trabalhar de maneira com foco muito claro onde estão os problemas. No lugar de gastar dinheiro em programas onde não é necessário, a gente vai gastar exatamente direcionado. Em Feijó, por exemplo, nós fizemos um teste, aplicamos esse índice
identificamos onde estava o analfabetismo. E durante todo o ano que passou, nós atuamos com foco em todas as famílias com baixa escolaridade. Foi um teste que nós fizemos e que o resultado tem sido surpreendente. Eu tenho certeza que, tendo um bom governo nos próximos anos, nós vamos ter a condição de utilizar esses instrumentos que foram desenvolvidos durante esses 8 anos, 7, 8 anos de governo Jorge Viana. Bom, nós temos que fazer mais um intervalo e vamos retomar então no próximo bloco. Não saia daí, voltamos já já. O Aldeia Entrevista está de volta e hoje a conversa é com o vice-governador do Estado e secretário de Educação, Arnóbio Marques. Eu vou começar esse bloco passando a palavra para a Maíra. Por favor, Maíra, sua pergunta. A gente estava conversando sobre as novas formas de educação, né? A necessidade, na verdade, de novos métodos mais modernos da informatização. Eu queria saber se as escolas do Acre, como que trabalham com essa questão do meio ambiente, a questão da educação ambiental, se isso já é bem colocado aqui. Maíra, nós estamos devendo isso e é impressionante porque o governo da Floresta tem trabalhado muito pouco com esse aspecto. Mas tem uma razão. Quando nós assumimos, como eu falei no começo do programa, os nossos alunos de 4ª série não sabiam ler e escrever. Os de 8º estavam no patamar de 4ª série. Então nós tivemos que estabelecer uma prioridade. E a prioridade foi o feijão com arroz. A nossa prioridade já no começo, no planejamento estratégico, a gente discutiu. Os nossos alunos precisam ler e escrever bem, precisam fazer raciocínio lógico, matemático, precisam ter as condições básicas para poder compreender todo o resto. O que aconteceu em muitos estados, em muitos lugares, é que a educação ambiental, a educação fiscal e todo um conjunto de importantes, de conteúdos importantes no currículo, eles acabaram sufocando aquilo que é a educação mínima necessária. Ou seja, se a pessoa não lê bem, se a pessoa não tem condições de fazer um raciocínio lógico, matemático, ela está incapacitada para aprender sozinho. A nossa prioridade sempre foi o aprender a aprender. Então essa foi a nossa prioridade. E a gente ficou com muito medo de começar já de cara com a educação ambiental, porque poderia talvez até ter uma conotação muito dogmática, ficar uma formação muito fundamentalista, por já se tratar de governo da floresta. Então a nossa prioridade foi outra. Mas nesse momento em que a gente consolidou uma base para uma formação adequada para os alunos, é que a gente está começando a trabalhar esses assuntos que são transversais. Eles precisam estar presentes em todas as disciplinas, em todos os conteúdos. A preocupação com o ambiente, a preocupação com respeito ao ser humano, a preocupação até mesmo com os recursos do Estado, enfim, a educação para o trânsito, que parece uma coisa menor, mas é essencialmente necessária para a cidadania, né? Todos esses assuntos que ficaram de lado, eles agora entram com prioridade, porque nós precisamos criar a essência da cidadania, que para nós é a florestania. E para isso todos esses conteúdos são fundamentais. Secretário, em relação ao governo Lula, o governador Jorge Viana, quando da inauguração da ponte da integração Brasil-Peru, afirmou que os 3 anos do governo Lula já valem mais por 4 anos de vários outros governos. Isso vale para a educação também? Olha, eu fui professor da rede de ensino e quando eu trabalhei no Projeto Seringueiro durante 4 anos, eu coordenava um projeto que tinha uma relação direta com a Secretaria de Educação. Então, eu tenho um bom conhecimento da Secretaria de Educação antes. E eu não tenho dúvida nenhuma. De fato, o que foi feito nesse período, ele não tem referência para trás. Então, a gente pode somar muitos anos. A gente conseguiu acelerar um processo que eu acho que o que a gente fez nesse período, no ritmo que ele vinha, no ritmo que a educação vinha acontecendo, eu acho que levaria muitas décadas para acontecer.
se acontecesse. Porque você pode até passar muitos anos e aquilo ali não acumular nada. Eu acho até que o que vinha acontecendo na Secretaria de Educação do Acre era uma situação que nada se acumulava. Então ela nem sequer aumentava, não crescia. Posso citar alguns exemplos. Nós fizemos toda uma proposta curricular. Então, se você pensar, o ensino de matemática na 5ª série, o ensino da língua portuguesa, o ensino da língua estrangeira, nós temos todo um referencial curricular para qualquer série da educação básica. O programa de formação de professores. Qualquer aspecto que se pensar e olhar, o que foi feito com relação a isso no passado? Você tem dificuldade de enxergar. Antes não tinha programa de formação de professores. Antes, a última proposta curricular que foi feita na Secretaria de Educação foi de 1971, antes da gente assumir, que foi um pequeno caderninho que orientava o ensino nas 4 primeiras séries. Então, o que acontecia era o seguinte, o professor era contratado, ia para a sala de aula sem nenhuma referência, sem nenhuma orientação curricular. A Secretaria de Educação, ela nas últimas décadas, antes do governo Jorge Viana, ela perdeu seu papel de coordenação de um sistema de ensino. Então, nós tínhamos as escolas, e as escolas aconteciam e funcionavam dependendo da boa vontade dos profissionais que estavam nas escolas. Mas a Secretaria, ela abandonou o seu papel de dirigente da política educacional do Estado. Nós assumimos isso. E é interessante o seguinte, ao mesmo tempo que a gente deu total autonomia para as escolas, no sentido de colocar dinheiro, a escola tem o seu plano de desenvolvimento da escola, que é o PDE, a escola sabe para onde vai, mas existe um limite. O limite é dado por uma coordenação, que define aquilo que é necessário para a política educacional do Estado. O que um aluno na 5ª série precisa aprender? Ele precisa aprender isso, isso e isso. Então, nós acompanhamos esse aprendizado do aluno. Isso, antes do governo Jorge Viana, tinha sido abandonado. Então, havia um abandono das escolas que elas ficavam sem nenhum tipo de orientação. Então, essa pergunta se esse período vale por muitas décadas, eu não tenho dúvida nenhuma. Não só levaria muitas décadas a acontecer o que aconteceu, mas talvez nem sequer chegasse onde chegou. Né? Porque ela ficou num estado em que nada mais se produzia. E quando alguma coisa se produzia, ela era estanque, ela não tinha relação com outras, ela não fazia parte de um sistema, ela não fazia parte de um todo coerente. E o que nós temos hoje é que nenhuma parte é feita sem a coerência com o conjunto. E isso potencializa uma grande virada, que esse é o nosso sonho, que o nosso aluno tenha uma capacidade superior. Agora, secretário, o governo tem proposto um casamento interessante envolvendo cultura, educação e comunicação, né? Em que isso tem contribuído para a florestania e para a formação do cidadão? Quando a gente fala em educação, a gente sempre pensa em escola. E é um erro. A educação é muito maior do que o ensino escolar, a educação escolar. A educação escolar é um pedaço da educação. É a educação formal. A educação não é uma coisa natural. Se fosse natural, não precisava de escola. Por que existe a escola? A escola existe porque os conhecimentos que foram acumulados pela humanidade durante muitos anos, você precisa passar para quem nasceu. A criança nasceu, ela vai enfrentar o mundo e ela precisa saber o que foi que se desenvolveu pela humanidade ao longo dos anos. Por isso existe a escola. Então a escola, ela pega todos esses conhecimentos de maneira sistematizada, ela passa para a criança. Por exemplo, um aluno pode aprender em uma aula de 45 minutos a importância de lavar a mão, que parece uma coisa muito boba. Mas a humanidade levou centenas de anos para aprender a importância de lavar a mão. Então, esses conhecimentos acumulados, eles são organizados no currículo para que as pessoas tenham condições de enfrentar a vida no ano que ela nasceu, no período que ela nasceu. Mas isso é uma parte da educação. Existe uma outra educação que não acontece de maneira sistematizada, que é a educação que acontece a todo momento, que acontece na televisão, na comunidade, na família, em todos os lugares. E hoje, mais do que nunca, a compreensão da educação como esse conjunto ela é muito mais importante do que antes. Porque antes as mudanças aconteciam de maneira muito lenta. O que você aprendia na escola, você levava para o resto da vida. Aquilo ali você aprendia um curso de datilografia e saía do segundo grau, tinha um curso profissional, aquilo lhe bastava.
porque não tinha grandes mudanças, grandes revoluções tecnológicas. Hoje em dia não, as mudanças são muito rápidas, as informações circulam de maneira muito rápida. O que o governo da Floresta tem discutido muito é que não basta só cuidar da educação escolar, é preciso cuidar da educação de toda a sociedade, a educação permanente de quem está na escola e quem está fora da escola. E por isso o governo tem trabalhado muito o casamento entre educação, cultura e comunicação. Porque a cultura, ela é o nosso DNA, ela é a educação que está dentro de nós, é o nosso código genético no sentido de identidade. Então o trabalho que é feito pelo governo, que envolve TV Aldeia, os veículos de comunicação, que envolve o trabalho da comunicação social do governo, é todo no sentido de criar não só criar, mas consolidar aquilo que nós temos de bom, da nossa identidade, de povo acriano, meio nordestino, meio índio, meio seringueiro, e que tem características fantásticas da alegria, da capacidade de reagir, de lutar, e fazer com que consolidar essa identidade, mas também agregar novos conhecimentos que vão apontar a nova sociedade. Nós não vamos ter a florestania, nós não vamos ter as grandes mudanças que o Estado precisa se nós não tivermos uma sociedade mobilizada. Então, a educação na escola, ela cumpre um papel, mas um papel muito maior é realizado também pela cultura e pela comunicação, porque ela está construindo uma identidade muito mais forte na sociedade, para que ela tenha o mesmo caminho. Esse mesmo caminho não significa o projeto do PT, não significa o projeto da Frente Popular, não significa o projeto do governo da Floresta, mas é um projeto de Acre, um projeto de Estado, é um projeto de justiça social, é um projeto de qualidade de vida, de felicidade para todos, de distribuição de renda. E para isso, esse trabalho articulado, ele é fundamental para a construção da nova sociedade, que todos nós acreditamos que ela virá e ela é possível. Nós estamos no ano eleitoral, 2006, onde vai haver várias mudanças. Dentro dessa possibilidade, provavelmente, o governador Jorge Viana tem que deixar o cargo no final de março. Como seria um governo de Binho Marques? O governador Jorge Viana, no caso de se afastar para concorrer, que é uma coisa ainda não é certa, isso não é confirmado, eu vou ter que assumir o governo por um período curto, de 9 meses. E quando ele me convidou para ser vice-governador, esse cenário já existia. A nossa conversa foi nesse sentido, que havia uma possibilidade de uma candidatura e por isso eles estavam me convidando, para fazer uma transição para o próximo governo. E por esse motivo eu aceitei. Então, na eventualidade de um afastamento do governador Jorge Viana, eu assumo o governo já preparado para isso. Afinal de contas, eu, desde o primeiro momento desse segundo mandato, já assumi sabendo que isso poderia acontecer. Eu estaria aqui cometendo um ato demagógico, dizer que era uma surpresa. Não, eu estou preparado para assumir o governo, senão não teria aceito. O seu nome é lembrado também como uma possibilidade para a sucessão de Jorge Viana. Mas antes disso, deixa eu explicar o que significa esses 9 meses, porque muita gente que me aborda, falando dos 9 meses, como sendo o meu governo, né? E não é bem assim. Eu vou estar concluindo o governo Jorge Viana. Na realidade, vou estar concluindo um ciclo de 8 anos. E é um governo que é meu também. Eu trabalho com o governador Jorge Viana antes da prefeitura, inclusive. Quando eu era presidente do CTA e coordenava o projeto Seringueiro, ele era diretor da FUNTAC e nós trabalhávamos com muita harmonia no nosso projeto, que depois virou a Florestania. Então, eu diria que não existe nenhuma diferença de conteúdo, nenhuma mesmo. Vai haver continuidade, na verdade. De conteúdo entre o que pensa o governador Jorge Viana e o que eu penso. Além do mais, num período de 9 meses, é um período muito curto. O que eu vou fazer é concluir tudo que foi pensado, planejado, por uma equipe liderada pelo governador Jorge Viana. Então, não vai ser o meu governo, vai ser o governo Jorge Viana sendo concluído por mim, dirigido por mim.
mas dentro de um trabalho que sempre foi muito em equipe. Sempre foi construído muito dentro de um projeto maior até do que essa equipe, que a gente conversou muito aqui sobre isso. Então, para mim, não vai ser nenhum mistério concluir esse período, né? Me sinto até tranquilo para isso, porque o Jorge Viana se afastando, ele não vai estar distante também, porque o compromisso dele com esse projeto independe do cargo que ele ocupa. Ele sempre esteve com esse projeto antes de ser governador, antes de ser prefeito. Nós nos conhecemos desde a juventude e os nossos propósitos ainda são os mesmos, e tenho certeza que serão os mesmos durante muitos anos, muitas décadas, talvez a nossa vida toda. Então, eu acredito que concluir esse governo, se for o caso, vai ser algo muito afinado, muito tranquilo, porque os projetos, o governador Jorge Viana é muito responsável no sentido de não deixar nenhum furo. Tudo está bem pensado até o final desse período de 2006. Numa possibilidade de uma candidatura, nós temos nomes excelentes, né? Essa é uma coisa maravilhosa desse período da Frente Popular. A Frente Popular, ela sempre formou novas lideranças. Então nós temos Angelim, nós temos pessoas que têm uma referência nacional inquestionável, como a nossa ministra Marina Silva, como o nosso vice-presidente do Senado, nosso senador Tião Viana. Então, nós não temos do que reclamar. Então, não falta candidato com qualidade para o governo do Estado. Então, não, de maneira nenhuma me sinto disposto a concorrer a nenhum cargo e me sinto muito tranquilo e uma situação muito confortável em saber que nós temos nomes com muita qualidade para dar continuidade ao projeto do governo Jorge Viana. O senhor acha que a Frente Popular, nessa transição de 8 anos, ela tem condições reais de continuar esse projeto, independente do candidato? A população vai entender que será uma eleição, não uma eleição de nomes, mas uma eleição de um projeto de desenvolvimento contra um outro projeto que até agora, em tese, não mostrou que tem projeto. Seria mais ou menos isso? Aí, aproveitando um gancho nessa pergunta do Leonido, o senhor acha que a população do Acre que esse projeto da Frente Popular já é consolidado? Quer dizer, a população do Acre já tem esse projeto como referência? Eu acho que a população de Rondônia também. É impressionante como as pessoas compreendem o que está acontecendo com o Acre. Não só a população do Acre, mas eu acho que o Brasil inteiro está olhando para o Acre. Eu viajo muito, acompanho as discussões não só da área da educação, mas da área social. E as pessoas me procuram para saber o que está acontecendo, como foi que a gente chegou nesse patamar. Recentemente eu li um artigo de um rondoniense falando a respeito do Acre, com muito respeito, mas com uma pitada de ciúme, né? E não tenho dúvida nenhuma que a população do Acre compreende esse projeto, compreende que esse projeto é maior do que a Frente Popular, né? O Partido dos Trabalhadores no Acre, ele atingiu um ponto de maturidade que ele não se coloca como fim. O Partido dos Trabalhadores no Acre tem me orgulhado muito, porque primeiro ele conseguiu liderar a construção de uma frente de partidos, sempre abrindo mão de alguma coisa, né, para que pudesse ter uma viabilidade política para um projeto que é maior do que o próprio partido. Então, o nosso objetivo é a Floresta Ninha. O nosso objetivo não é o nosso partido, muito menos a Frente Popular. E isso a população entendeu bem. E é interessante que às vezes eu converso com políticos de partidos que não são da Frente Popular, e eu sinto que eles também têm uma certa timidez em fazer críticas ao que está acontecendo. Porque é visível, né? É impossível dizer que o Acre não melhorou. É impossível. Você pode ter muitas críticas, falhas, nós temos muitíssimas, né? Afinal de contas, somos humanos, né? Então, temos muitas falhas mesmo, cometemos muitos erros, vacilos. Mas a somatória, o resultado é muito impressionante.
Então ela não depende mais de uma pessoa, não depende de um partido. Eu acho que a população sabe muito bem o que quer. E eu acredito que esse projeto ele tem condições de sobreviver porque a população compreende o seu sentido. E o sentido é de melhoria da qualidade de vida da maioria da população, e não de poucos, como foi no passado. Quando o senhor diz que a população sabe o que quer, significa dizer também que pode ser um pouco do reflexo da educação? Da melhoria da educação? Talvez sim. Porque o povo esclarecido, em tese, é um povo que sabe o que quer. Claro, talvez sim. Por isso que na base do projeto está a educação. Se nós tivermos toda a população com acesso à educação, com acesso à informação, certamente esse projeto vai ser muito mais consolidado e vitorioso, né? Não tenho dúvida nenhuma. Bom, secretário Arnóbio Marques, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço poder falar aqui da educação, falar um pouco de floresta. É pena que o tempo, embora tenha sido longo, é um assunto bastante complexo e eu tenho uma certa dificuldade de sintetizar todos esses desejos, né? A gente trabalha com muita paixão e a paixão acaba fazendo com que a gente não consiga separar os temas e falar talvez de maneira muito mais clara. Mas o certo é que no final desses 8 anos que se completam de governo, a gente continua com muito gás e muita energia, porque é um trabalho muito prazeroso. Nós trabalhamos muito em ONG para poucos, e entrar no governo e trabalhar para todos é a maior alegria que qualquer pessoa pode ter. Bom, e o Aldeia Entrevista de hoje, então, fica por aqui. Agradecendo as presenças de Ita Arruda, Leonildo Rosas e Maíra Martinello. Nós vamos ficando por aqui e agradecendo também a você em uma das 22 cidades do Acre pela companhia. Obrigado, boa noite e até a próxima.